Bom dia, meninos do sexto ano. Estamos de volta com mais uma aula de matemática. E hoje a gente está aqui, a gente vai começar a nossa apostila nova. Então vai aí, pega a sua apostila nova, que é ela que a gente vai utilizar hoje, ok? Então vamos lá, galerinha. Hoje a gente vai estudar a apostila da página 2 até a página 11. A gente tem muita coisa para ver hoje. E hoje a gente vai começar falando de um assunto novo, que se chama potenciação. Vamos lá. Galera, então eu tenho aqui a potenciação. Peraí que meu quadro deu uma manchada aqui. Tá? O nome da nossa matéria é potenciação. O que é a potenciação? A potenciação é uma multiplicação de números iguais. Então é quando eu multiplico vários números, quando eu multiplico um número igual várias vezes, tá bom? Por exemplo, aqui eu tenho 2. Tá vendo que o 2, meu 2 é maior e ele tá escrito na linha e eu tenho um 4 pequenininho aqui em cima? Então, esse número que fica na linha, eu falo que ele é a base. Tudo isso tem que anotar, tá, gente? Esse número grande aqui, ó, maior, eu falo que ele é a base. E o 4 que tá pequenininho em cima é o expoente. Gente, a base ela pode ser um número natural, um número inteiro, uma fração, pode ser um número decimal, tá bom? Então, a base pode ser qualquer número. E o expoente também, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ele pode ser uma fração. Só que o que a gente vai estudar para vocês no sexto ano? A gente vai estudar hoje a base sendo um número natural e o expoente também sendo um número natural. Como que eu leio essa potenciação? 2, eu leio primeiro a base, o número que está na base, aí eu falo 2 elevado à quarta potência. Então, eu falo o número que está na base, falo elevado, e aí eu vou falar esse número que está aqui em cima, o expoente, ó, 2 elevado à quarta potência. Aqui, 3 elevado à quarta potência, 4 elevado à terceira potência, 5 elevado à segunda potência. Eu falei com vocês que a potenciação é uma multiplicação de um número igual várias vezes. Qual número que vai ser multiplicado? A base. Eu vou repetir a base quantas vezes for o expoente. Desse jeito, ó. O meu expoente é 4. Então, eu vou repetir o meu 2, que é a base, 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Eu repeti a minha base 4 vezes. Por que eu repeti a minha base 4 vezes? Porque o meu expoente é 4. Então, eu vou repetir a base 4 vezes. E agora? Agora eu faço uma multiplicação. 2 vezes 4, 8, tá certo? Não, tá errado. Como que eu faço? Eu faço a multiplicação 1 por 1, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, isso significa que 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Entenderam, gente? 2 elevado à quarta potência é igual a 16. E se fosse esse 3 elevado à quarta potência, como que ficaria? Do mesmo jeito, ó. Eu vou repetir o 3 quantas vezes for o expoente, que é 4. Então, 1, 2, 3, 4. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Pronto. Bem simples, gente. 4 elevado à terceira potência. Então, agora eu vou repetir o 4 3 vezes. 1, 2, 3. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Observa, gente, que se eu fizer 4 vezes 3 dá 12, dá o resultado errado. Não é assim que faz. Você tem que colocar os números e fazer a multiplicação. Que número que eu coloco? A base. Quantas vezes você vai multiplicar a base? O número do expoente. O expoente não é 3, então eu vou multiplicar a base 3 vezes. 5 elevado à segunda potência. Então, vai ser 5 vezes 5. Por quê? Porque eu tenho que repetir o 5 duas vezes. Então, 5 vezes 5 é igual a 25. Está correto. Gente, eu expliquei para vocês como que eu leio as minhas potências. Os expoentes 2 e 3, eles têm um nome especial. O 2 eu chamo de quadrado e o 3 eu chamo de cubo. Então, ficaria aí, anota que isso é importante também. Então, ficaria assim, ó.
8 elevado à segunda potência e 10 elevado à terceira potência. Não, se fosse no quadrado no terceiro e no cubo, desculpa, eu confundi. É o mesmo, não está errado se você ler 8 elevado à segunda potência e 10 elevado à terceira potência, tá certo? Só que eu tenho um outro jeito de falar através do cubo e do quadrado, ó. 8 elevado ao quadrado, porque toda vez que o expoente é 2 eu posso ler ao quadrado. E 10 elevado ao cubo. Por quê? Porque toda vez que é o 3 eu posso ler ao cubo. Isso, gente, só se ele for um expoente. Igual aqui, ó. 4 elevado ao cubo. 4 elevado ao cubo ou à terceira potência, tanto faz. E 5 elevado ao quadrado ou 5 elevado à segunda potência. Os dois estão corretos, tá? Então, se eu falo 20 elevado ao quadrado, é o 20 com 2 em cima. Se eu falo 100 elevado ao cubo, é o 100 com 3 em cima. Por que, gente, que isso acontece? Peguem na apostila de vocês. Olha só. Se você for ler aqui, ó, quando eu faço 2 ao quadrado, eu tenho o resultado 4. Quando eu faço 3 ao quadrado, eu tenho o resultado 9. Observa que com essa quantidade de quadradinhos, eu consigo formar um quadrado. Olha só. 2 elevado ao quadrado, 4. Com 4 quadradinhos pequenos, eu formo um quadrado maior. 3 elevado ao quadrado dá 9. E com 9 quadradinhos pequenos, eu também consigo formar um quadrado. 4 elevado ao quadrado, 16. E com 16 quadradinhos pequenos, eu também consigo formar um quadrado maior. Então, por isso que eu falo 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, porque eu consigo formar um quadrado com essa quantidade de quadradinhos do resultado, né, gente? E o cubo, porque olha lá, do mesmo jeito, ó. Quando eu faço 2 ao cubo, eu tô fazendo 2 vezes 2 vezes 2, que dá o resultado 8. E com 8 quadradinhos pequenos, eu consigo formar um cubo. Da mesma forma, 3 ao quadrado dá 27. E com 27 quadradinhos pequenos, eu consigo formar um cubo maior. Por isso que é o cubo. Gente, quando eu falo de números quadrados perfeitos, o que são números quadrados perfeitos? Vamos imaginar que eu vou elevar todos os números ao quadrado, ó. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado, 7 ao quadrado, por aí em diante. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, que é 16. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, que é 25. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, que é 36. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, que é 49. 8 ao quadrado, 64. 9 ao quadrado, 81. 10 ao quadrado é 100. E por aí vai. Gente, quando eu elevo um número ao quadrado, esses resultados que eu tenho aqui, ó, o resultado da minha potência, o resultado da minha potenciação, que é a potência, eles são chamados números quadrados perfeitos. Quando existe um número que elevado ao quadrado dá aquele resultado. Por exemplo, 30 é um número quadrado perfeito? Não é. Por quê? Porque não existe um número que elevado ao quadrado dê 30. Porque, ó, 5 ao quadrado é 25, é menor que 30. Depois do 5 eu tenho 6, eu vou tentar o 6. 6 ao quadrado é 36. Então, o 30 está entre o 25 e o 36. Não existe um número natural que elevado ao quadrado dê 30. Então, 30 não é um número quadrado perfeito. Quais são os números quadrados perfeitos? Esses. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. E todos os números que são resultados de um número que está elevado ao quadrado. Isso são números quadrados perfeitos. É um número que você consegue escrever ele na forma de uma potenciação com expoente 2. É um número que elevado ao quadrado tem esse resultado, tá bom? Gente, quando o meu 1, a gente vai falar mais sobre o 1 na próxima aula, mas vou falar sobre ele agora porque tem uma atividade que vai ter o 1 como base. Quando o 1, gente, é a minha base,
1, gente, elevado a qualquer expoente natural é sempre 1. Por quê? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Então, não importa quantas vezes você multiplicar 1, o resultado é sempre 1. E quando 1 é expoente, por exemplo, 4 elevado a 1, anota aí. Anota aí, anota aí. Em uma potência que o expoente é 1, o resultado é sempre a base. Como assim? O resultado é sempre o que está aqui, é a base, é o número grande. 4 elevado a 1, 4. 10 elevado a 1, 10. 25 elevado a 1 é 25. Então, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Assim que a gente fala, pode anotar assim. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Gente, para casa, vamos lá. Para casa, apostila, página 8. Vamos lá, apostila, página 8. Pera aí, gente. Apostila, página 8, número 4. A, B, C, D, E. O que é para fazer no número 4? Isso aqui que eu fiz, ó. Vocês têm a potência aí, da potenciação. Vocês vão colocar os números na forma de multiplicação igual eu fiz. Quantas vezes eu multiplico o número? Quantas vezes é o meu expoente? E colocar o resultado. É isso que é para fazer. Página número 11. Página número 11. Número 10 e número 14. Então, número 10. Indique os 10 primeiros números naturais quadrados perfeitos. Quais são os números quadrados perfeitos? São os 10 primeiros. Quais são? São aqueles que têm um número que elevado ao quadrado dá aquele número, dá aquele resultado. Sabe qual é a melhor forma de você fazer? Coloca os 10 primeiros números naturais. Pode colocar o 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você eleva todos esses números ao quadrado. O resultado que der são números quadrados perfeitos. Número 14. Responda. O cubo de um número natural é 216. Qual é esse número? Como que você vai fazer isso? O cubo, gente, a gente sabe que é o expoente 3. Ele está te perguntando isso. Que número que elevado a 3 tem resultado 216? Tenta o 4. Se der um número pequeno, você tenta o maior. Tenta o 5, tenta o 6, tenta o 7. A partir do resultado que você vai comparando até você chegar a um número que você vai multiplicar ele 3 vezes e o resultado vai ser 216. O número 64 é o cubo natural de qual é o cubo de qual número? A mesma coisa. Que número que elevado ao cubo dá 64? Quantos zeros deve haver em 10 elevado ao cubo? Calcula 10 elevado ao cubo e você vai ver quantos zeros vai ter. Qual é o maior número? O cubo de 2 ou o quadrado de 3? Calcula 2 elevado ao cubo e calcula 3 elevado ao quadrado. E você vai descobrir qual que é maior. E ponto extra, página 12, número 16, ok? Que é para você completar aí essas duas tabelinhas. Gente, esse é o nosso para casa. Gente, a nossa aula tem menos de 15 minutos. Então, não tem desculpa que a prof tá passando a atividade chegando às provas. Por quê? Porque dá para fazer no horário da aula, ok? Um beijo, até a próxima aula. Tchau, gente!